Ninguém naquele luxuoso lobby poderia imaginar que a mulher de uniforme barato de entrega, sendo arrastada pela segurança naquele exato momento, se tornaria a dona de todos eles em apenas 15 minutos. Mas, para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 8 horas no tempo, para o momento em que tudo começou. O despertador tocou às 5h30 da manhã no apartamento cobertura do edifício mais caro de São Paulo. Isabela Moreira, 32 anos, abriu os olhos e olhou para o teto de vidro que revelava o céu ainda escuro da cidade. Seus dedos deslizaram suavemente pela cama king size com lençóis de algodão egípcio, mas seu coração já estava acelerado de antecipação pelo dia que estava por vir. Isabela levantou-se com a graça natural de alguém que havia conquistado tudo através de determinação pura. Seu corpo esguio refletiu no espelho de corpo inteiro, enquanto ela se dirigia ao closet. Ali estava ela, CEO da Tech Brasil Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país, avaliada em 2 bilhões de reais. Mas ao olhar para seu reflexo, ela não via apenas a mulher de sucesso. Ela via a menina de 12 anos que cresceu na favela da Brasilândia, carregando baldes de água morro acima. Hoje seria diferente. Hoje, ela não vestiria um dos seus ternos Armani perfeitamente cortados. Hoje, não haveria joias discretas, mas caras. Hoje, não haveria o Mercedes esperando na garagem privativa. Isabela abriu uma gaveta escondida no fundo do closet e retirou um uniforme laranja e preto da empresa de entregas Food Express, a mesma que sua companhia havia adquirido silenciosamente 3 meses atrás. O tecno sintético parecia áspero em comparação com suas roupas habituais. Ela o segurou por um momento, sentindo o peso simbólico do que estava prestes a fazer. Você precisa entender de verdade, Isabela murmurou para si mesma, lembrando-se das centenas de reclamações que chegavam diariamente ao suporte da empresa. Entregadores relatando humilhações, desrespeito, portas batidas na cara, ofensas. Como CEO, ela havia lido os relatórios, mas ler números em planilhas era diferente de sentir na pele. Ela se trocou lentamente, cada peça do uniforme parecendo uma armadura às avessas. Ao invés de protegê-la, a exporia completamente. A calça de tactel, a camisa polo com o logo da empresa, o boné que esconderia parte de seu rosto. Por último, ela removeu seus brincos de diamante, seu relógio Patek Philippe de 50 mil reais. Não, espere. Ela pausou. O relógio ficaria. Não inteiramente escondido, mas discreto sob a manga comprida. Um pequeno teste. Isabela olhou para si mesma no espelho novamente. A transformação era completa. Ninguém a reconheceria assim. Ela parecia exatamente como os milhares de entregadores que cruzavam São Paulo todos os dias, invisíveis para a maioria, julgados por muitos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de seu assistente pessoal. Isabela, o conselho está pedindo sua presença na reunião das 9. Tema: aquisição da Food Express. Ela digitou rapidamente. Estarei em uma pesquisa de campo importantíssima. Remarcamos para amanhã. Pesquisa de campo? Veio a resposta confusa. Isabela sorriu. Você não faria ideia, Marcos. Às 6h15, ela desceu pelo elevador de serviço de seu próprio prédio pela primeira vez em anos. O segurança a olhou com estranheza quando ela passou, mas não a reconheceu. Perfeito. Na garagem, ao invés do Mercedes, ela foi até sua velha motocicleta Honda, a mesma que comprara aos 18 anos quando conseguiu seu primeiro emprego em uma startup. Nunca teve coragem de vendê-la. Hoje, ela serviria perfeitamente. Isabela conectou-se ao aplicativo Food Express, usando uma conta falsa que havia criado, Isa Santos, entregadora iniciante. Seu coração batia forte enquanto esperava o primeiro pedido surgir na tela.
Ela havia planejado tudo meticulosamente com apenas uma pessoa de confiança, seu diretor de operações, que monitoraria tudo remotamente e garantiria sua segurança. Ding! Novo pedido disponível. Cliente: Paula Ferreira. Endereço: Torre Imperial, cobertura 4801. Pedido: almoço executivo para 2. Valor da entrega: R$ 8,00. Distância: 4,2 quilômetros. Torre Imperial. Isabela conhecia bem aquele nome. Um dos edifícios residenciais mais exclusivos de São Paulo. 48 andares de puro luxo e ostentação. Só os mais ricos da cidade moravam lá. Ela aceitou o pedido, seu dedo tremendo ligeiramente sobre a tela. Não era medo, era excitação misturada com uma pontada de ansiedade. Isabela Moreira havia enfrentado salas de diretoria cheias de homens tentando intimidá-la. Havia fechado contratos de milhões de dólares sem pestanejar. Mas hoje, vestida naquele uniforme simples, prestes a entregar comida em um lugar onde poderia ser facilmente julgada pela cor de sua pele e pela roupa que vestia, ela sentia algo diferente. Ela sentia vulnerabilidade. E era exatamente isso que ela precisava sentir para entender seus funcionários. Isabela colocou o capacete, ligou a moto e saiu na manhã fria de São Paulo. O trânsito já começava a engrossar. Outros entregadores passavam por ela em motos similares, suas bags térmicas balançando nas costas. Ela era uma deles agora, invisível, comum, julgável. Aos 28 minutos de viagem, desviando de ônibus, xingada por motoristas apressados, quase derrubada por um carro que cortou sua frente, Isabela chegou ao restaurante. A atendente mal olhou para ela quando entregou a sacola térmica. Não houve por favor ou obrigado. Apenas pedido número 342 e uma sacola empurrada sobre o balcão. Isabela colocou a comida cuidadosamente na bag térmica. O cheiro de comida brasileira caseira invadiu suas narinas. Arroz, feijão, bife acebolado. Comida boa. Comida que merecia chegar quente ao cliente. Ela olhou para o endereço novamente. Torre Imperial. Seu coração acelerou mais uma vez. Ela não sabia ainda, mas em exatamente 37 minutos, sua vida, e a vida de todos naquele edifício, mudaria para sempre. A moto ronronou de volta à vida. Isabela respirou fundo, ajeitou a bag nas costas e partiu em direção ao seu destino. O que ela não podia imaginar era que Torre Imperial não seria apenas seu destino daquela manhã. Seria seu campo de batalha e, eventualmente, sua propriedade. Por trás das portas de vidro blindado da Torre Imperial, 2 guardiões aguardavam. Um de uniforme impecável, outra de Chanel. Ambos compartilhavam a mesma convicção inabalável. Havia pessoas que pertenciam ali e pessoas que não. E muito em breve, eles iriam decidir em qual categoria colocar Isabela. Carlos Mendonça, 50 anos, 15 dos quais dedicados exclusivamente à Torre Imperial, ajustou pela 10ª vez naquela manhã seu uniforme de segurança. Cada botão polido brilhava como espelho, cada dobra de sua calça estava perfeitamente alinhada. Seu cabelo grisalho estava impecavelmente penteado para trás. Suas botas pretas refletiam as luzes do lobby de mármore como se fossem de verniz. Ele era, em suas próprias palavras, o primeiro padrão de segurança daquele edifício. Nada entrava sem sua aprovação. Ninguém subia sem seu escrutínio. Em 15 anos, ele nunca havia cometido um erro de protocolo. Sua ficha era limpa, sua reputação impecável. Carlos olhou para o relógio de parede do lobby. 7h43 da manhã. Seu turno havia começado há 43 minutos. Ele já havia checado 13 entregas, todas pelo acesso de serviço, como mandava o protocolo. Entregadores, faxineiros, técnicos, todos pelo mesmo caminho. Era a regra. Regras existiam por uma razão. Seu olhar varreu o lobby como um radar.
Os pisos de mármore travertino brilhavam sob a luz dos lustres de cristal. As paredes revestidas de madeira nobre exalavam um cheiro de cera cara. 3 sofás de couro legítimo formavam uma área de espera que poucos usavam. Os moradores da Torre Imperial não esperavam, eles eram esperados. Foi então que Paula Ferreira saiu do elevador privativo da cobertura. Suas sandálias Valentino ecoando no piso com cliques precisos e irritados. 45 anos, loira, magra, de personal trainer 3 vezes por semana, ela carregava uma bolsa Hermès Birkin que custava mais do que Carlos ganhava em 2 anos. Bom dia, dona Paula. Carlos cumprimentou com a deferência de sempre. Paula mal olhou para ele. Seu rosto estava franzido em uma expressão de perpétua insatisfação, como se o mundo inteiro fosse um serviço mal executado. Ela digitava furiosamente em seu iPhone, provavelmente reclamando com alguém sobre alguma coisa. Meu almoço está atrasado, ela declarou para ninguém em particular. Pedi às 7, já são quase 8. Carlos consultou seu tablet. A entrega está a caminho, dona Paula. O sistema mostra 5 minutos para a chegada. 5 minutos é inaceitável, Paula retrucou. Comida fria, sempre comida fria. Por isso que eu odeio esses aplicativos de entrega. Ela caminhou até a área de espera, mas não se sentou. Sentar seria rebaixar-se. Em vez disso, ficou de pé, seus olhos fixos nas portas de vidro da entrada principal, esperando. Carlos a conhecia bem. Paula Ferreira, esposa de Marcelo Ferreira, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo, ela era notória entre os seguranças. Já havia feito 3 funcionários da limpeza serem demitidos por insolência, olhar diretamente para ela. Já havia gritado com entregadores por subirem muito devagar no elevador de serviço. Já havia exigido que jardineiros fossem trocados porque aquele tipo de gente a deixava desconfortável. Mas ela era uma moradora premium. Cobertura de 1.200 metros quadrados, uma das maiores contribuintes do condomínio. O que Paula queria, Paula geralmente conseguia. Carlos voltou sua atenção para o monitor de câmeras. Ele viu uma motocicleta se aproximando da entrada principal, bag térmica nas costas, capacete escondendo o rosto. Mais um entregador. Seus dedos já se moviam para interceptar antes mesmo da pessoa descer da moto. Protocolo. Sempre o protocolo. Entregadores não usavam a entrada principal. Era uma regra não escrita, mas absolutamente clara para ele. O que Carlos não sabia, o que nem Paula, com toda a sua arrogância, poderia saber, era que a pessoa prestes a descer daquela moto não era apenas uma entregadora comum. Era a mulher que, em menos de 1 hora, mudaria para sempre a hierarquia de poder daquele lugar. E Carlos, com seu uniforme impecável e seus 15 anos de serviço exemplar, estava prestes a cometer o maior erro de sua carreira. Um erro que não apenas custaria seu emprego, mas também sua dignidade. Isabela nem havia desligado a moto quando percebeu o homem de uniforme caminhando em sua direção com passos determinados. Havia algo em seus olhos. Não era hostilidade exatamente. Era pior. Era aquele tipo de certeza absoluta de quem estava prestes a colocar alguém em seu devido lugar. E Isabela, depois de crescer na favela, sabia reconhecer aquele olhar a quilômetros de distância. Isabela desligou a moto e começou a retirar o capacete quando a voz grave interrompeu seus movimentos. Boa tarde. Entrada de serviço é pela lateral do prédio. Ela virou-se. O segurança estava a 3 metros de distância, braços cruzados sobre o peito, postura de quem repetia aquela frase 10 vezes por dia. Seu crachá identificava Carlos Mendonça, segurança sênior. Isabela sorriu educadamente, ainda segurando o capacete. Boa tarde. Tenho uma entrega para a cobertura 4801. O aplicativo indicou a entrada principal.
Carlos deu de ombros, um gesto que parecia ao mesmo tempo indiferente e inflexível. O aplicativo está errado. Entregadores usam a entrada lateral. É o protocolo do edifício. Isabela sentiu o primeiro aperto em seu estômago. Ela olhou para a entrada lateral que ele indicava. Ficava a uns 50 metros dali, descendo uma rampa íngreme. Mas não era a distância que a incomodava. Era o princípio. Por que entregadores não podiam usar a porta da frente? Ela respirou fundo, mantendo o tom educado. Senhor, a comida está ficando fria. Posso só subir rapidamente e... Protocolo é protocolo, moça. Carlos deu um passo à frente, como se seu corpo fosse uma barreira física. Lateral. Agora. Havia algo em seu tom. Não era exatamente rude, mas tinha aquela frieza burocrática que não permitia contestação. Isabela assentiu, engolindo a primeira onda de irritação. Ela estava ali para observar, não para causar problemas. Ainda não. Ela caminhou em direção à entrada lateral, suas botas fazendo um som abafado no concreto. A bag térmica pesava em seus ombros, não tanto pelo peso da comida, mas pelo peso simbólico do que estava acontecendo. A entrada lateral era exatamente o que Isabela esperava. Uma porta cinza, sem charme, com um letreiro desbotado. Acesso de serviço. Ela empurrou a porta. Trancada. Isabela tentou novamente, com mais força. Nada. Havia um interfone ao lado, mas não tinha indicação de quem chamar. Ela pressionou o botão. Silêncio. Seus dedos tamborilaram na bag térmica. A comida estava esfriando. O cliente estava esperando. E ela estava presa do lado de fora de um prédio por causa de um protocolo que parecia existir apenas para complicar sua vida. Ela voltou para a entrada principal. Carlos ainda estava lá, agora conversando com outro segurança mais jovem. Ele a viu se aproximar e franziu o senho. Com licença, Isabela chamou, sua voz ainda educada, mas com uma pontada de frustração. A porta de serviço está trancada. Carlos suspirou como se ela fosse uma criança especialmente lenta. Você apertou o interfone? Sim. Ninguém atendeu. Deve ter apertado errado. Isabela sentiu seu maxilar tensionar. Ela havia apertado o único botão disponível. Como exatamente poderia ter apertado errado? Senhor, a cliente está esperando. Posso só passar por aqui? Vou direto para o elevador. Não vou atrapalhar ninguém. O segurança mais jovem olhou para Carlos como se esperasse que ele cedesse. Mas Carlos manteve sua expressão impassível. Moça, já expliquei. Temos regras. A entrada de serviço está ali por uma razão. Mas está trancada. Então, espere alguém abrir. Isabela sentiu o sangue ferver. Por quanto tempo? Não sei. 10, 15 minutos. A comida vai esfriar completamente? Carlos deu de ombros, um gesto que dizia claramente, não é meu problema. Foi nesse momento que a voz estridente cortou o ar do lobby. O que está acontecendo aqui? Por que tem uma entregadora parada na porta? Paula Ferreira havia se aproximado, seus saltos Valentino ecoando com autoridade. Ela olhou de Carlos para Isabela, seu nariz enrugando ligeiramente como se tivesse detectado um cheiro desagradável. Carlos rapidamente se endireitou. Dona Paula, essa entregadora está tentando usar a entrada principal. Já orientei ela a usar a lateral, mas... Paula o interrompeu, seus olhos fixos agora em Isabela. Você não entende instruções simples? Ele te disse onde é sua entrada. Isabela respirou fundo. A entrada lateral está trancada, senhora. Estou apenas tentando entregar seu almoço antes que esfrie. O rosto de Paula se retorceu em uma expressão de irritação máxima. Meu almoço? Você é a entregadora do meu almoço? Sim, senhora. Pedido para Paula Ferreira, cobertura 4801.
Paula deu 2 passos na direção de Isabela, seus olhos escaneando a entregadora de cima a baixo, em uma avaliação que durou 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Mostre sua identificação. Isabela piscou, confusa. Como? Sua identidade. Carteira de motorista. Alguma coisa que prove que você é quem diz ser. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Senhora, tenho o pedido aqui no aplicativo. Posso mostrar? Qualquer um pode roubar um celular com um aplicativo de entrega. Paula cortou friamente. Quero ver seu documento. A injustiça da situação começou a pesar sobre Isabela. Ela havia sido parada na entrada, forçada a ir para uma porta trancada, e agora estava sendo tratada como suspeita. Tudo isso para entregar um almoço de R$ 25. Com mãos ligeiramente trêmulas, não de medo, mas de raiva contida, Isabela retirou sua carteira do bolso e mostrou sua identidade. Estava em um nome falso, claro, Isa Santos. Paula pegou o documento das mãos de Isabela sem pedir licença, examinando-o com olhos críticos. Endereço na Brasilândia. Ela falou o nome da favela como se fosse uma doença contagiosa. Claro. Isabela fechou os punhos dentro dos bolsos. Aquele claro carregava décadas de preconceito. Ela conhecia bem aquele tom. Era o mesmo tom que ouvia aos 12 anos quando dizia de onde vinha. O mesmo tom que a acompanhou até ela ter recursos suficientes para nunca mais ouvir. Exceto que hoje, vestida naquele uniforme, ela estava ouvindo novamente. Carlos se aproximou, agora mais atento. Dona Paula, quer que eu cheque alguma coisa? Paula devolveu o documento para Isabela com um gesto desdenhoso. Sim. Ligue para o restaurante e confirme se esse pedido é real. E cheque com o aplicativo se ela realmente é entregadora registrada. Senhora, Isabela tentou, sua voz ainda controlada, mas começando a falhar. Isso é um exagero. Posso ligar para a cliente? Espera, a senhora é a cliente. Exatamente. E eu decido quem entra no meu prédio com a minha comida. Isabela olhou ao redor. Outros moradores começavam a se reunir no lobby, atraídos pela discussão. Uma mulher de yoga pants e bolsa Prada parou para observar. Um homem de terno interrompeu sua caminhada para o elevador. Todos olhavam para Isabela com aquela curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente. E Isabela percebeu, com um aperto crescente no peito, que ela se tornara o espetáculo. Senhor Carlos estava ao telefone, provavelmente ligando para o restaurante. Paula cruzou os braços, seu pé batendo impaciente no chão de mármore. Isabela ficou ali, parada, segurando uma bag térmica com comida que esfriava a cada segundo, sentindo o peso de cada olhar julgador. Ela havia entrado naquele experimento sabendo que seria difícil, mas conhecimento intelectual era diferente de sentir na pele, sentir cada músculo do corpo tenso, sentir o coração acelerado, sentir a humilhação queimando sua pele. E o pior era que ela não podia revelar quem era. Não ainda. Porque se revelasse agora, não aprenderia nada. Não veria até onde eles iriam. Não teria evidências do que seus entregadores passavam todos os dias. Então Isabela respirou fundo, forçou seus ombros a relaxarem e esperou. Esperou enquanto checavam sua identidade como se ela fosse uma criminosa. Esperou enquanto outros moradores cochichavam e tiravam fotos discretas. Esperou enquanto sua dignidade era lentamente despedaçada. Mas o que Isabela não sabia, o que ninguém ali poderia imaginar, era que essa espera estava prestes a acabar. E quando acabasse, nada naquele prédio seria como antes. Carlos desligou o telefone. Seu rosto estava sério. Paula inclinou-se para a frente, esperando a confirmação que justificaria toda aquela desconfiança.
E Isabela, ainda segurando a bag térmica, sentiu seu coração afundar quando percebeu que as coisas estavam prestes a piorar muito, muito mais. O restaurante confirmou o pedido. Carlos anunciou, mas de forma que parecia uma acusação em vez de um alívio. O pedido foi feito em nome de Paula Ferreira, para este endereço. Então está tudo certo, Isabela disse, permitindo que um pequeno suspiro de alívio escapasse. Posso subir agora? Não. A palavra veio de Paula, afiada como uma navalha. Seus olhos haviam se fixado em algo, o pulso de Isabela, onde a manga do uniforme havia subido ligeiramente quando ela ajustou a bag. O relógio. Aquele maldito relógio Patek Philippe, que Isabela havia decidido manter como um pequeno teste. Agora ele brilhava sob as luzes do lobby como um farol de incongruência. De onde você tirou esse relógio? A voz de Paula subiu uma oitava, ecoando pelo lobby de mármore. Isabela olhou para seu pulso, seu coração afundando. É meu? Eu comprei. Você comprou? Paula riu, um som alto, desagradável, cheio de escárnio. Uma entregadora com um Patek Philippe de 50 mil reais? Você acha que somos idiotas? A multidão que havia se formado, agora eram pelo menos 10 pessoas, começou a murmurar. Isabela podia sentir os olhares mudando. Antes eram curiosos, agora eram suspeitos. Senhora, eu trabalhei e comprei esse relógio. Não há nada de errado. Carlos! Paula se virou para o segurança, sua voz agora carregada de urgência dramática. Essa mulher está usando um relógio roubado. Provavelmente roubou de algum apartamento durante uma entrega anterior. Chame a polícia! Agora! O mundo de Isabela começou a girar. A acusação era tão absurda, tão completamente distorcida da realidade, que por um momento ela ficou literalmente sem palavras. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eu não. Isso é ridículo. Eu posso provar. Provar o quê? Paula avançou, seu dedo indicador apontado para o rosto de Isabela. Que uma entregadora da favela pode comprar um relógio que eu mesma levei 2 anos para convencer meu marido a me dar? Você nos subestima. Carlos já estava com o rádio na mão. Central, precisamos de apoio no lobby principal. Possível caso de roubo. Solicito também a presença da polícia. A voz crepitante respondeu. Recebido. Viatura a caminho. Não. Isabela sentiu pânico começando a apertar sua garganta. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Eu não roubei nada. Esse relógio é meu. Tenho nota fiscal, certificado de autenticidade. Então mostre. Paula cruzou os braços. Está na minha casa. Isabela sentiu sua voz subir, perdendo a compostura cuidadosamente mantida. Quem anda com nota fiscal de relógio no bolso? Pessoas honestas guardam comprovantes de itens caros, Paula retrucou. Especialmente quando esses itens estão completamente fora de seu padrão de vida. A frase atingiu Isabela como um soco. Fora de seu padrão de vida. Como se existisse um teto invisível sobre o que pessoas como ela, mulheres negras da favela, pudessem possuir. Como se seu sucesso, seu trabalho, suas conquistas fossem impossíveis simplesmente por causa de onde nasceu e da cor de sua pele. Olhem para ela. Paula se virou para a multidão crescente, agora performando para uma plateia. Uniforme barato, endereço na Brasilândia, tentando entrar pela porta da frente como se pertencesse aqui, e usando um relógio de 50 mil reais. 50 mil reais! Vocês não acham suspeito? Murmúrios de concordância. Alguns acenos de cabeça. Isabela viu uma mulher mais velha sussurrar para sua acompanhante, ambas olhando para ela com clara desaprovação. 2 seguranças adicionais chegaram, respondendo ao chamado de Carlos.
Ambos se posicionaram ao lado de Isabela, não ameaçadoramente, mas de forma que deixava clara que ela não poderia sair. Isabela sentiu seu corpo inteiro começar a tremer. Não de medo. Ela havia enfrentado coisas piores. Era de raiva. Raiva pura, fervente de ser julgada, condenada e humilhada publicamente, sem um pingo de evidência, apenas por ser quem era, por parecer como parecia, por estar onde estava. Meu pai é policial. Uma voz jovem veio da multidão, um adolescente com roupas de marca. Ele sempre diz que entregadores são os novos batedores de carteira. Eles entram nos prédios, veem o que têm e voltam depois para roubar. Exatamente. Paula apontou para o garoto como se ele tivesse acabado de proferir uma grande verdade. Vocês viram? Até as crianças entendem. Isabela fechou os olhos por um breve segundo. Em sua mente, flashes de memória. Ela, aos 10 anos, sendo seguida por um segurança em um supermercado. Ela, aos 15, sendo parada pela polícia porque parecia suspeita, apenas por caminhar em um bairro rico. Ela, aos 20, sendo questionada na recepção de uma empresa onde tinha entrevista de emprego marcada, porque acharam que ela estava perdida. Quantas vezes? Quantas malditas vezes ela teria que provar que não era uma criminosa apenas por existir? Precisamos revistar sua bolsa e seus pertences, Carlos anunciou, agora com voz mais oficial, como se estivesse cumprindo um protocolo legal. Não, Isabela respondeu, sua voz tremendo, mas firme. Vocês não têm direito. Não sem mandado judicial ou meu consentimento. E eu não consinto. Paula soltou uma risada aguda. Ouviram isso? Ela conhece seus direitos. Claro que conhece. Provavelmente já passou por isso antes. A insinuação estava clara. Ela era uma criminosa habitual. Isabela sentiu lágrimas de frustração picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria esse prazer a eles. Se você não tem nada a esconder, por que não permite a revista? Carlos perguntou, seu tom tentando soar razoável, mas falhando miseravelmente. Porque é uma violação dos meus direitos, Isabela respondeu entre dentes. Porque vocês não fariam isso com um entregador branco? Porque isso é abuso de autoridade e preconceito racial disfarçado de segurança. O silêncio que se seguiu foi denso. Algumas pessoas pareceram desconfortáveis, outras ofendidas. Paula ficou vermelha. Agora você está nos acusando de racismo? Paula deu um passo ameaçador em direção a Isabela. Você invade nosso prédio, usa itens roubados e ainda tem a audácia de nos chamar de racistas? Eu não invadi nada. Isabela sentiu sua voz quebrar. Eu estou tentando entregar seu almoço. Carlos se aproximou, sua mão estendida. A bolsa térmica, por favor. Isabela recuou, abraçando a bag contra o peito. Isso é propriedade do restaurante e do cliente. Vocês não podem. Sua recusa está tornando você ainda mais suspeita, outro segurança disse. E foi então que aconteceu. Paula, em um movimento rápido que ninguém esperava, agarrou a alça da bag térmica e puxou com força. Isabela, pega de surpresa, tentou segurar, mas Paula puxou mais forte. Solte! Paula gritou. É meu trabalho! Isabela gritou de volta. Por um momento horrível e surreal, ali estavam elas. Uma CEO multimilionária, disfarçada de entregadora, e uma dona de casa milionária, tendo um cabo de guerra com uma bolsa de comida enquanto uma multidão filmava com celulares. A alça se rompeu. Paula caiu para trás, a bag se abrindo, os recipientes de comida se espalhando pelo piso de mármore. Arroz, feijão, bife acebolado, tudo se espalhou em uma bagunça humilhante.
O lobby ficou em silêncio absoluto. Isabela olhou para a comida no chão. Sua primeira entrega destruída. E não por sua culpa, mas porque havia sido tratada como criminosa apenas por existir. Algo dentro dela se quebrou naquele momento. Não sua força, nunca sua força, mas algo mais profundo. Uma camada de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. A ilusão de que talvez, apenas talvez, o mundo havia mudado desde que ela era criança. Não havia mudado. Sirenes. Luzes azuis e vermelhas refletindo nas janelas de vidro do lobby. 2 policiais entraram. Um homem mais velho, robusto, com bigode grisalho, e uma policial mais jovem, com olhos cansados de quem já havia visto demais. "O que temos aqui?" O policial mais velho perguntou. Paula foi a primeira a falar, é claro. "Oficial, essa mulher está usando itens roubados e causando confusão em nosso edifício." Ela se recusou a cooperar com a segurança, se recusou a permitir uma revista e agora destruiu propriedade privada. Ela apontou para a comida espalhada no chão, como se fosse evidência de um crime hediondo. O policial se virou para Isabela. Seus olhos fizeram a mesma varredura que todos os outros haviam feito. Uniforme barato, pele negra, endereço da favela no documento que Carlos já havia entregado a ele. "Documentos, por favor." Isabela, com mãos tremendo visivelmente agora, entregou sua identidade. O policial examinou, entregou para sua colega, que digitou algo no rádio. "E esse relógio?" Ele apontou para o Patek Philippe, agora exposto completamente. "É meu", Isabela respondeu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Eu comprei com meu próprio dinheiro." "Tem como provar?" "A nota está em casa. Posso buscar, posso ligar para alguém, posso..." "Alguém que possa confirmar?" A policial mais jovem perguntou, e havia algo em seu tom, não exatamente gentil, mas menos acusatório que os outros. Como se ela, talvez, entendesse que aquilo estava indo longe demais. "Meu..." Isabela parou. Quem ela poderia chamar? Seu assistente? Seu advogado? Qualquer um revelaria sua identidade. E ela ainda não estava pronta. Ainda precisava ver até onde aquilo iria, até onde o preconceito os levaria. Mas olhando para aqueles rostos, Paula com seu sorriso satisfeito de quem estava prestes a ver justiça sendo feita, Carlos com sua postura rígida de quem estava apenas cumprindo ordens, os moradores com seus telefones filmando como se ela fosse um animal no zoológico, Isabela percebeu que havia ido longe o suficiente. Longe demais, talvez. "Posso fazer uma ligação?" ela perguntou, sua voz saindo em um sussurro. O policial assentiu. Isabela tirou seu celular do bolso com dedos que pareciam pertencer a outra pessoa. Ela podia sentir cada batida de seu coração como um tambor em seu peito. Cada respiração era um esforço consciente. Seus olhos ardiam, mas ela piscou furiosamente, recusando-se a chorar. Ela digitou um número que conhecia de cor. Um número que tinha ligado 1000 vezes. Um número que representava salvação. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, a voz que ela mais precisava ouvir. "Alô? Isabela?" O que aconteceu? Era Rodrigo Alves, o gerente-geral da Torre Imperial e, mais importante, o homem que, há exatamente 18 horas, havia assinado os papéis da transferência que faziam de Isabela Moreira a nova proprietária majoritária do edifício. "Rodrigo", Isabela disse, e sua voz finalmente quebrou. Sua voz finalmente traiu a emoção que estava segurando. "Preciso que você desça ao lobby. Agora." Houve uma pausa, e então... "Estou descendo." Isabela desligou. Paula franziu a testa.
Quem você ligou? Seu comparsa? Mas Isabela não respondeu. Ela apenas olhou para o elevador executivo, aquele que vinha direto do escritório da administração, e esperou. Porque em exatamente 30 segundos, tudo naquele lobby ia mudar. E Paula Ferreira, em toda sua arrogância, ainda não fazia a menor ideia do furacão que estava prestes a atingi-la. O elevador executivo permanecia parado no 12º andar. Os números no display digital pareciam congelados no tempo. 30 segundos se tornaram 1 minuto. 1 minuto se tornou 2. E a cada segundo que passava, Isabela sentia a esperança escapando entre seus dedos como areia. Isabela fixou seus olhos no display do elevador. 12, 12, 12. Por que não estava se movendo? Quem você ligou? Paula repetiu, agora com um tom de zombaria. Seu namorado traficante? Seu chefe do crime? A multidão riu. Risadas baixas, cruéis, que ecoaram pelo lobby como vidro quebrando. Isabela não respondeu. Seu coração batia tão rápido que ela podia sentir o pulso latejando em suas têmporas. Seus dedos apertavam o celular com tanta força que as articulações ficaram brancas. Cada músculo de seu corpo estava tenso, preparado. Mas para quê? Para fugir? Para gritar? Para finalmente se revelar e acabar com aquela tortura? Não, ainda não. Espere por Rodrigo. Ele vai consertar isso. Mas e se ele não viesse? E se estivesse em reunião, ou fora do prédio, ou... Senhora, a voz do policial mais velho a trouxe de volta ao presente. Preciso que venha com a gente para a delegacia. Vamos esclarecer essa situação dos seus pertences lá. Não. A palavra saiu de Isabela antes que ela pudesse pensar. Eu não vou. Eu não fiz nada. Recusar acompanhar a autoridade só piora sua situação, ele disse, e havia uma gentileza forçada em seu tom que de alguma forma era pior do que a agressividade aberta. Seria como se ele estivesse sendo paciente com uma criança birrenta. Oficial. Paula se intrometeu, aproximando-se dele como se fossem aliados naturais, o que provavelmente eram. Ela já demonstrou comportamento agressivo. Vocês viram como ela destruiu a comida? Causou essa confusão toda? E esse relógio, ela claramente não tem condições de ter comprado. Olhe para ela! Olhe para ela! Essas 3 palavras carregavam séculos de preconceito destilado em um comando simples. Olhe para sua pele. Olhe para seu uniforme. Olhe para de onde ela vem. E quando você olhar, tire todas as conclusões que o racismo sistemático te ensinou a tirar. E as pessoas estavam olhando. Deus, como estavam olhando! Isabela podia sentir cada par de olhos como pesos físicos sobre sua pele. Alguns com curiosidade mórbida, alguns com pena condescendente, alguns com clara hostilidade, mas nenhum, nem um, com empatia verdadeira. O elevador finalmente se moveu. 12, 11, 10. Graças a Deus. Mas antes que o elevador chegasse ao térreo, Paula deu seu golpe final. Vocês sabem, ela disse, elevando a voz para garantir que todos ouvissem. Eu li recentemente sobre um esquema. Quadrilhas que colocam pessoas como entregadores para mapear apartamentos de luxo. Eles entram, veem o que há de valor e voltam depois para assaltar. Alguns até trabalham com sequestradores, identificando alvos fáceis. A multidão murmurou, o som crescendo como uma onda. Paula continuou, agora completamente imersa em sua narrativa fantástica. E os relógios roubados? Eles usam para parecer legítimos, para não chamar atenção, mas no fundo... Ela olhou diretamente para Isabela, seus olhos frios e calculistas. No fundo, é tudo uma fachada. Isabela sentiu algo se romper dentro dela. Não sua força física, aquilo permanecia, mantendo-a de pé, mas algo mais intangível. Sua fé na humanidade?
Sua crença de que o mundo havia progredido? Sua esperança de que seu sucesso, sua riqueza, sua posição poderiam algum dia protegê-la do tipo de julgamento sumário que estava sofrendo agora? Mentira, Isabela disse, e sua voz saiu rouca, quebrada. Tudo isso é mentira. É o que todos dizem, Paula retrucou com um dar de ombros. O policial mais velho se aproximou e Isabela viu a algema em seu cinto. Ele não havia colocado a mão nela ainda, mas estava lá, uma ameaça silenciosa. Senhora, última vez, venha conosco voluntariamente. Isabela olhou ao redor do lobby, para todos aqueles rostos, para Carlos, que iniciara tudo com sua recusa inflexível, para Paula, que transformara uma simples entrega em uma caça às bruxas, para os moradores com seus telefones, documentando sua humilhação para a posteridade, para os outros seguranças que apenas seguiam ordens, para os policiais que acreditavam estar fazendo seu trabalho. E ela percebeu, com uma clareza dolorosa e cristalina, que estava completamente, totalmente, irrevogavelmente sozinha. Não havia ninguém ali para defendê-la. Ninguém para questionar as acusações absurdas, ninguém para dizer, espere, isso está errado. Ninguém para simplesmente tratá-la como um ser humano. Lágrimas, as lágrimas que ela havia contido com toda a sua força, começaram a se formar em seus olhos. Ela piscou furiosamente, mas era inútil. Uma escapou, rolando pela sua bochecha. E Paula sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito, de alguém que havia ganho. Não chore, não chore. Mas as lágrimas continuavam vindo, traindo a fortaleza que Isabela havia construído cuidadosamente ao longo de décadas. Cada lágrima carregava uma memória. A professora que disse que ela nunca chegaria à universidade. O investidor que riu quando ela apresentou sua primeira startup. O cliente que assumiu que ela era a secretária, não a CEO. As 1001 vezes em que teve que provar, reprovar e provar novamente que merecia estar onde estava. E agora isso. Depois de tudo que conquistou, tudo que construiu, todos os obstáculos que superou, aqui estava ela, de volta ao ponto de partida, sendo tratada como suspeita, como criminosa, como menos humana, por causa de um uniforme, por causa de sua pele, por causa de um sistema que nunca a permitiria esquecer de onde veio. Isabela pensou em seu pai, que morrera quando ela tinha 15 anos. Ele havia trabalhado 3 empregos para mantê-la na escola. Ele sempre dizia, filha, você vai voar tão alto que eles vão precisar de telescópios para te ver. Mas papai, ela pensou, as lágrimas agora caindo livremente. E se não importa quão alto eu voe? E se no final, tudo que eles veem é o uniforme? E se eu sempre serei apenas uma entregadora da favela para eles? O elevador parou. 2, 1, T. As portas começaram a se abrir. E Isabela, em seu ponto mais baixo, com lágrimas manchando seu rosto, com seu corpo tremendo de humilhação, e raiva e desespero acumulados, com sua primeira entrega destruída no chão de mármore, com sua dignidade despedaçada diante de dezenas de testemunhas. Isabela se preparou para a salvação que ela esperava que estivesse prestes a chegar. Ou, alternativamente, para cair ainda mais fundo no abismo. Porque naquele momento, ela honestamente não sabia qual seria. Tudo o que sabia era que não podia cair mais. Ela havia atingido o fundo. E quando você atinge o fundo, só há uma direção possível: para cima. As portas do elevador se abriram completamente, e o que saiu daquele elevador mudaria tudo. Do elevador executivo saiu um homem de terno cinza carvão,
impecável, seus sapatos italianos ecoando no mármore com autoridade natural. Rodrigo Alves, 55 anos, gerente-geral da Torre Imperial há uma década, tinha o rosto mais pálido que Isabela jamais vira. E seus olhos, quando encontraram os dela, ainda cheios de lágrimas, carregavam uma mistura de horror absoluto e fúria contida. Rodrigo parou no lobby, sua respiração pesada como se tivesse corrido escada abaixo. Atrás dele, 2 assistentes com tablets e expressões igualmente chocadas emergiram do elevador. O que aconteceu aqui? Rodrigo conseguiu dizer, cada palavra medida, controlada, mas tremendo nas bordas com raiva mal contida. Todos no lobby se viraram. A multidão, que segundos antes estava imersa na humilhação de Isabela, agora se encontrava diante de uma autoridade que claramente não estava feliz. Carlos deu um passo à frente, sua postura militar ainda intacta. Senhor Rodrigo, a situação está sob controle. Temos uma entregadora com itens suspeitos, possivelmente roubados. A polícia já foi... Silêncio. A palavra saiu de Rodrigo como um tiro, fazendo Carlos recuar instantaneamente. O gerente caminhou rapidamente em direção a Isabela, seus olhos escaneando rapidamente a cena. A comida espalhada no chão, a bag térmica rasgada, as lágrimas no rosto dela, a multidão filmando. Seu maxilar se apertou tão forte que os músculos ficaram visíveis. Rodrigo parou a 1 metro de Isabela. Por um momento, ele apenas olhou para ela. E naquele olhar, Isabela viu tudo o que precisava. Ele sabia. Ele entendia. E ele estava prestes a consertar tudo. Senhora Moreira, ele disse, e sua voz estava carregada de um respeito tão profundo que fez o lobby inteiro congelar. Senhora Moreira? O nome ecoou no silêncio. Paula franziu a testa. Carlos piscou confuso. Os policiais trocaram olhares. A multidão murmurou. Rodrigo continuou, sua voz agora mais alta, direcionada a todos. Isabela Moreira, CEO da Tech Brasil Solutions. E ele pausou, seu olhar varrendo cada rosto no lobby. A nova proprietária majoritária da Torre Imperial. Bomba. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o som de um alfinete caindo seria ensurdecedor. Impossível. Paula foi a primeira a falar, sua voz saindo estridente e descontrolada. Isso é ridículo! Ela é uma entregadora! Rodrigo se virou para Paula com uma lentidão deliberada, como um predador identificando presa. E seu nome é? Paula Ferreira. Ela respondeu, erguendo o queixo com arrogância que já estava começando a rachar. Cobertura 4801. Moradora há 7 anos. E eu exijo uma explicação para essa... Senhora Ferreira, Rodrigo interrompeu, sua voz gelada. Permita-me esclarecer algo. A mulher que você acaba de acusar de roubo, que humilhou publicamente, que tratou como criminosa, ele gesticulou para Isabela, é dona de 60% das ações deste edifício. O que significa que, tecnicamente, ela é sua proprietária. Paula empalideceu. Carlos deu um passo cambaleante para trás, como se tivesse levado um soco. Os policiais se entreolharam, um deles discretamente baixando a mão que havia se aproximado da algema. E a multidão explodiu em murmúrios, sussurros, exclamações abafadas. Rodrigo puxou seu tablet, navegando rapidamente. Ontem, às 23h47, foi finalizada a aquisição. Tenho aqui toda a documentação. Ele virou o tablet para mostrar. Documentos oficiais, assinaturas, carimbos. Um dos assistentes de Rodrigo se aproximou com uma pasta. Contratos registrados em cartório, senhor. Tudo legal e oficial. Mas... Carlos tentou falar, sua voz falhando. Ela disse que era entregadora e ela... É uma entregadora, Rodrigo respondeu. Hoje.
como parte de uma auditoria pessoal da empresa que comprou 3 meses atrás. Ele olhou diretamente para Carlos. A Food Express agora pertence à Tech Brasil Solutions, e a senhora Moreira estava fazendo uma verificação de campo, querendo entender, em primeira mão, como seus funcionários são tratados. Ele pausou, deixando as palavras afundarem. E, pelo visto, ele olhou ao redor do lobby, sua voz pingando desdém. Eles são tratados horrivelmente. Isabela limpou as lágrimas do rosto com o dorso da mão. Sua respiração ainda estava irregular, seu corpo ainda tremia, mas algo havia mudado. Não era mais medo ou humilhação fazendo-a tremer. Era raiva. Raiva pura, justa, incandescente. Ela deu um passo à frente, sua voz saindo rouca, mas firme. Eu vim aqui hoje querendo entender, querendo ver com meus próprios olhos o que meus entregadores enfrentam diariamente. As reclamações que chegam ao meu escritório, centenas delas, sobre desrespeito, humilhação, discriminação. Ela olhou diretamente para Paula. E você, ela apontou, você me deu uma aula magistral sobre tudo isso. Em menos de 1 hora, você conseguiu incorporar cada tipo de preconceito, cada forma de discriminação que eu li nos relatórios. Paula tentou falar, mas nenhum som saiu. Isabela se virou para Carlos. E você? 15 anos de experiência, premiado por seu serviço, e tudo que vi foi um homem que julga pessoas pelo uniforme que vestem, que cria regras para manter pessoas no seu lugar, que nunca, nem uma vez, me tratou como ser humano. Carlos baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu tenho tudo gravado, Isabela disse, e a multidão ofegou. Câmera corporal, áudio, vídeo, cada palavra que vocês disseram, cada acusação infundada, cada momento de humilhação. Rodrigo assentiu. As câmeras de segurança do prédio também capturaram tudo. Já separamos as gravações. Isabela respirou fundo. O lobby, que minutos antes testemunhava sua humilhação, agora testemunhava sua ressurreição. Ela não era mais a entregadora acuada no canto. Ela era a CEO, a proprietária, a mulher no comando. E cada pessoa naquele lobby, cada uma que filmou, que riu, que julgou, que presumiu o pior dela, estava prestes a aprender uma lição que nunca, jamais esqueceria. A justiça estava chegando, e ela tinha nome e sobrenome: Isabela Moreira. Rodrigo fez um gesto para seu assistente, que rapidamente conectou um laptop à tela gigante do lobby, aquela mesma que normalmente exibia arte abstrata cara e anúncios do condomínio. Em segundos, a tela ganhou vida. E o que apareceu fez o sangue de Paula Ferreira congelar em suas veias. Na tela, uma gravação começou. Timestamp, 7h15 da manhã. A câmera mostrava o restaurante onde Isabela havia pego o pedido. Ali estava ela, claramente visível, recebendo a sacola térmica da atendente. Educada, profissional, cuidadosa ao acomodar a comida. Rodrigo narrou. Às 7h15, a senhora Moreira retirou o pedido número 342. Pagamento confirmado pela cliente Paula Ferreira. Até aqui, tudo absolutamente normal e legal. A gravação mudou. Agora mostrava Isabela chegando à Torre Imperial. Timestamp, 7h43. Às 7h43, ela chega ao edifício. Com o pedido correto, no horário estimado pelo aplicativo, usando o uniforme oficial da empresa. A câmera externa capturou o momento exato em que Carlos se aproximou, ainda antes de Isabela terminar de tirar o capacete. Suas primeiras palavras estavam claras no áudio. Entrada de serviço é pela lateral do prédio. Isabela, na tela, tentou explicar. Carlos a interrompeu. A negativa foi imediata,
sem sequer verificar qual era a situação. Rodrigo pausou o vídeo. Primeira falha de protocolo. Um segurança deve ouvir antes de direcionar. Carlos assumiu que uma entregadora, especificamente uma entregadora negra, não tinha direito de usar a entrada principal. Carlos tentou falar. Senhor, o protocolo diz... Mostre-me, Rodrigo cortou. Mostre-me onde. Exatamente. No protocolo de segurança da Torre Imperial está escrito que entregadores devem usar a entrada lateral. Carlos abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. Porque não existe tal protocolo, Rodrigo continuou, sua voz afiada como lâmina. Isso é uma regra que você e outros seguranças criaram. Baseada em quê? Em preconceito, em julgamento de classe, em discriminação. A gravação continuou. Mostrou Isabela indo até a entrada lateral, tentando a porta, trancada, tocando o interfone, sem resposta. Rodrigo apontou. A entrada de serviço estava em manutenção. Havia um aviso no sistema desde ontem. Carlos deveria saber disso. O segurança empalideceu ainda mais. Mas vamos em frente, Rodrigo disse, avançando o vídeo. A tela agora mostrava o momento em que Paula apareceu. Seu rosto estava claramente visível, e suas palavras, captadas pelo sistema de som do lobby, eram cristalinas. Mostre sua identificação. Endereço na Brasilândia, claro. Esse relógio. Откуда o доставщицы такие часы? Cada frase preconceituosa, cada suposição racista, cada acusação infundada, tudo ali, gravado, impossível de negar. Rodrigo pausou no momento em que Paula agarrou a bag térmica, o cabo de guerra, a comida se espalhando. Aqui, Rodrigo disse, sua voz carregada de desaprovação, temos agressão física, destruição de propriedade. E mais importante, ele se virou para Paula, seus olhos como gelo. Humilhação pública premeditada. Paula finalmente encontrou sua voz, estridente e desesperada. Eu não sabia quem ela era. Se eu soubesse... E aí está o problema, senhora Ferreira. Rodrigo a interrompeu. Você tratou a senhora Moreira de forma degradante porque pensou que ela era apenas uma entregadora. Como se apenas uma entregadora merecesse ser tratada como criminosa. Como se a profissão de alguém determinasse seu valor como ser humano. Ele se virou para a multidão. Quantos de vocês, ele perguntou, sua voz ecoando, tratariam essa mulher de forma diferente se ela estivesse usando um terno Armani em vez de um uniforme de entrega? Se ela tivesse chegado em um Mercedes em vez de uma moto? Se sua pele fosse de outra cor? Silêncio constrangido. Um dos assistentes de Rodrigo deu um passo à frente, segurando um tablet. Senhor, completei a pesquisa que você pediu. Rodrigo assentiu. Prossiga. O assistente leu de suas anotações. Paula Ferreira, 45 anos, casada com Marcelo Ferreira. Nos últimos 5 anos, houve 7 reclamações formais contra a senhora Ferreira registradas na administração do prédio. A multidão murmurou. O assistente continuou. 3 funcionárias da limpeza pediram demissão citando o tratamento abusivo da senhora Ferreira. 2 entregadores registraram queixas sobre ofensas verbais. Um jardineiro foi demitido após ela alegar que ele a assustou. Mais tarde descobrimos que ela simplesmente não gostou que ele cumprimentasse ela. Paula estava vermelha agora. Da raiva ou vergonha, era impossível dizer. Isso é perseguição. Vocês estão inventando. Temos todas as reclamações arquivadas, Rodrigo disse calmamente, com datas, testemunhas, documentação. Ele fez uma pausa. E tem mais. O assistente continuou.
Ontem à noite, durante uma festa na cobertura da Sra. Ferreira, vizinhos do andar 47 registraram reclamação por ruído excessivo após as 23 horas. Quando a segurança subiu para pedir que baixassem o som, a Sra. Ferreira, e cito, ele olhou para suas anotações. Disse que pagava demais de condomínio para ser incomodada por regras de pobre. Vários moradores presentes franziam a testa agora. Claramente, aquela não era a primeira vez que ouviam sobre o comportamento de Paula. Rodrigo caminhou lentamente em direção a Paula, que recuou até suas costas tocarem a parede. Senhora Ferreira, em qualquer comunidade, seja um prédio de luxo ou uma favela, respeito é a base da convivência. Você falhou nisso repetidamente. E hoje, você não apenas falhou, você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Rodrigo se virou para Carlos. E você? O segurança se enrijeceu. Carlos Mendonça. 15 anos de serviço impecável, até hoje. Rodrigo pausou. Você sabe qual é a primeira responsabilidade de um segurança? Proteger os moradores. Carlos respondeu automaticamente. Errado. Rodrigo balançou a cabeça. A primeira responsabilidade é tratar todos com respeito. Segurança não significa discriminação. Não significa julgar as pessoas por sua aparência. Não significa criar regras imaginárias para manter gente indesejável fora. Carlos baixou os olhos. Você viu uma mulher negra de uniforme simples e imediatamente decidiu que ela não merecia a entrada principal. Nem sequer verificou se a entrada lateral estava funcionando. Não ligou para o restaurante para confirmar. Não mostrou um pingo de empatia ou profissionalismo básico. Senhor, eu só estava... Carlos tentou. Seguindo ordens? Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Ordens de quem? Não há tal protocolo. Você estava seguindo seus próprios preconceitos. Rodrigo se virou para a multidão de moradores, muitos dos quais ainda seguravam telefones, agora filmando por razões bem diferentes. A todos vocês, ele disse, sua voz firme, mas não agressiva. Quero fazer uma pergunta simples. Quantos de vocês intervieram? Quantos disseram, espere, isso está errado? Quantos ofereceram ajuda quando viram uma mulher sendo humilhada? Silêncio. Vocês filmaram, tiraram fotos, riram, julgaram. Mas ninguém teve a coragem ou decência de questionar o que estava acontecendo. Uma mulher mais velha na multidão deu um passo à frente, seu rosto vermelho de vergonha. Eu lamento. Ela olhou para Isabela. Eu estava errada. Assumi o pior e... Me desculpe. Outros começaram a murmurar desculpas. Alguns pareciam genuinamente envergonhados. Outros apenas com medo das consequências. Isabela os observou. Parte dela queria aceitar as desculpas. Mas outra parte, a parte que ainda sentia o gosto amargo da humilhação, sabia que desculpas eram fáceis agora. Agora que sabiam quem ela era. Agora que tinham algo a perder. Rodrigo continuou. Torre Imperial se orgulha de ser um dos endereços mais prestigiados de São Paulo. Mas prestígio não vem de mármore caro ou lustres de cristal. Vem de como tratamos as pessoas. Todas as pessoas. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. E hoje, esse prédio falhou, miseravelmente. Os policiais, que haviam permanecido quietos durante toda a revelação, se aproximaram. O mais velho falou, sua voz respeitosa. Senhora Moreira, pedimos desculpas pelo constrangimento. Nós agimos com base nas informações que nos foram passadas. Isabela assentiu levemente. Informações baseadas em preconceito. Sim, senhora.
E isso é inaceitável. Se quiser registrar queixa, vou considerar, Isabela disse, sua voz ainda rouca, mas recuperando força. O policial mais jovem, a mulher, se aproximou. Posso dizer algo? Ela esperou Isabela concordar. Minha irmã é entregadora. Ela me conta histórias assim toda semana. Portas batidas na cara, ofensas, discriminação. Eu deveria ter visto. Desculpe. Isabela olhou para ela e viu sinceridade genuína. Obrigada, ela disse suavemente. Rodrigo verificou seu relógio. Agora, ele disse, sua voz voltando ao tom de autoridade. Vamos falar sobre consequências. E foi aí que Paula e Carlos entenderam que o pior ainda estava por vir. Isabela deu um passo à frente, limpando as últimas lágrimas do rosto. Sua voz, quando finalmente falou, não tremia mais. Era clara, firme, carregada com a autoridade de alguém que havia construído um império do zero e não tinha medo de usar seu poder para corrigir injustiças. Rodrigo, ela disse, quero que você prepare a documentação necessária. Temos decisões a tomar. Isabela se virou para Carlos, que estava visivelmente tremendo agora, suas mãos apertadas em punhos ao lado do corpo. Senhor Mendonça, ela começou, e o uso formal do sobrenome fez o homem encolher ainda mais. Você trabalha aqui há 15 anos. 15 anos construindo uma reputação. 15 anos de serviço que, até hoje, era considerado exemplar. Carlos assentiu fracamente, uma fagulha de esperança surgindo em seus olhos. Talvez, apenas talvez. Mas hoje, Isabela continuou, sua voz endurecendo, você destruiu tudo isso em menos de 1 hora. Não apenas me tratou com desrespeito, você perpetuou um sistema de discriminação que, tenho certeza, afeta dezenas de pessoas todos os dias. Senhora Moreira, Carlos tentou, sua voz falhando. Eu tenho família, uma filha na universidade, um filho de 8 anos. Minha esposa está doente, preciso do plano de saúde. Isabela ergueu a mão, silenciando. Você acha que os entregadores que você humilhou não têm famílias? Não têm contas para pagar? Não dependem daquele trabalho tanto quanto você depende do seu? Carlos baixou a cabeça. Lágrimas, sim, lágrimas, começando a formar em seus olhos. Por favor, ele sussurrou, me dê uma chance. Isabela olhou para ele por um longo momento. O lobby estava em silêncio absoluto, todos esperando por seu veredicto. Rodrigo, ela disse finalmente, não tirando os olhos de Carlos. Qual é o protocolo para demissão por justa causa neste edifício? Rodrigo consultou seu tablet. Demissão imediata, sem aviso prévio, sem indenização. Perde o plano de saúde em 30 dias e fica registrado na carteira de trabalho o motivo: discriminação e conduta inadequada. Carlos soluçou, um som quebrado, desesperado. Isabela respirou fundo. Essa seria minha decisão se eu fosse uma pessoa menor. Se eu deixasse a raiva decidir por mim. Carlos levantou os olhos, esperança e medo misturados. Mas eu não sou, Isabela continuou. Então aqui está o que vai acontecer. Você está demitido, efetivo imediatamente. Ela ergueu a mão quando ele começou a protestar. Mas vou garantir 3 coisas. 1. Você receberá 3 meses de salário como indenização. 2. O plano de saúde da sua esposa continuará ativo por 6 meses, pago por mim pessoalmente. 3. Vou dar uma carta de recomendação para um programa de recolocação profissional, com treinamento obrigatório sobre diversidade e respeito. Carlos piscou, confuso. Isabela se aproximou, sua voz baixando para que só ele pudesse ouvir claramente. Estou te dando uma segunda chance que você não me deu.
Mas se eu ouvir que você repetiu esse comportamento em qualquer outro lugar, se você tratou mais alguém da forma que me tratou hoje... Ela fez uma pausa, garantindo que ele entendesse cada palavra. Vou garantir pessoalmente que você nunca mais trabalhe em segurança em São Paulo. Entendido? Carlos assentiu rapidamente, lágrimas caindo abertamente agora. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado. Eu vou mudar, prometo. Espero que sim, Isabela disse, recuando. Por você e por sua família. Rodrigo fez um gesto para um dos assistentes. Prepare os documentos de demissão do Sr. Mendonça e os papéis para a indenização estendida. Carlos retirou seu crachá com mãos trêmulas e o entregou a Rodrigo. Então, com passos lentos e pesados, caminhou em direção à saída. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Senhora Moreira, ele disse, sua voz embargada. Eu sinto muito. De verdade. Isabela apenas assentiu. E Carlos Mendonça, 15 anos de serviço na Torre Imperial, saiu pelas portas de vidro pela última vez. Isabela se virou para Paula, que havia permanecido surpreendentemente quieta durante o julgamento de Carlos. Mas agora, percebendo que sua vez havia chegado, ela endireitou os ombros, tentando recuperar alguma dignidade. Você não pode me expulsar, Paula disse, sua voz tentando soar confiante, mas falhando. Meu marido é dono desta cobertura. Temos direitos contratuais. Você vai ter que me processar. E meu advogado... Senhora Ferreira, Rodrigo interrompeu, abrindo uma pasta. Permita-me esclarecer alguns fatos. A cobertura 4.801 não é de propriedade do seu marido. É alugada. Contrato de 5 anos, renovável. Paula empalideceu. Mas... E esse contrato, Rodrigo continuou, tem uma cláusula específica, cláusula 23, parágrafo 4, que permite rescisão imediata por parte do proprietário em casos de comportamento que prejudique a reputação ou segurança do condomínio. Isso é ridículo! Paula explodiu. Vocês não podem provar! Rodrigo girou o laptop para ela. Na tela, um dossiê completo. As 7 reclamações anteriores, cada uma documentada, com testemunhas, datas, detalhes. Além disso, a gravação de hoje, cada segundo de sua humilhação de Isabela. Isso é suficiente? Rodrigo perguntou, sua voz gelada. Paula olhou para a tela, então para Isabela, então para a multidão de vizinhos, muitos dos quais, ela agora percebia, não pareciam exatamente solidários com ela. Isabela se aproximou. Senhora Ferreira, você me acusou de roubo sem evidência, me humilhou publicamente, destruiu minha entrega, chamou a polícia. E tudo por quê? Porque eu estava usando um uniforme? Por que venho da favela? Porque minha pele não é da cor que você considera apropriada para este prédio? Isso não foi sobre raça. Paula protestou fracamente. Não? Isabela arqueou uma sobrancelha. Então por que, exatamente, você assumiu que meu relógio era roubado? Por que assumiu que eu era suspeita? Você faria o mesmo se eu fosse branca e loira? Paula não respondeu. Exatamente, Isabela disse. Então aqui está a minha decisão. Você tem 60 dias para deixar a cobertura. Não 30, 60, porque diferente de você, eu entendo que mudanças levam tempo e pessoas têm vidas para organizar. Paula abriu a boca para protestar, mas Isabela continuou. Além disso, estou processando você civilmente por difamação, agressão e danos morais. Os valores serão doados integralmente para um programa de bolsas de estudo para jovens da Brasilândia que querem cursar universidade. O quê? Você não pode. Posso e vou, Isabela disse calmamente. Tenho uma equipe de advogados que ficarão felizes em explicar exatamente como posso.
e tenho evidências em vídeo de tudo o que você fez. Rodrigo acrescentou: E, senhora Ferreira, a administração do prédio está colocando seu nome em uma lista negra compartilhada entre os edifícios de alto padrão de São Paulo. Vai ser desafiador encontrar outra cobertura disposta a aceitá-la como inquilina. Paula estava branca como papel agora. Seu corpo tremia, de raiva, humilhação ou medo, era impossível dizer. Vocês vão se arrepender disso, ela disse, mas sua voz estava quebrada, sem convicção. Meu marido tem conexões. Ele vai... Seu marido? Isabela interrompeu suavemente. Acabou de me ligar. Enquanto você estava ocupada me humilhando, ele viu as notificações do sistema de segurança do prédio. Viu as gravações. E ele pediu para eu passar uma mensagem. Paula franziu a testa, confusa e amedrontada. Isabela pegou seu celular e mostrou uma mensagem de texto. Senhora Moreira, sou Marcelo Ferreira. Acabei de ver o que minha esposa fez. Estou envergonhado e profundamente arrependido. Por favor, aceite minhas desculpas. Vou pessoalmente garantir que Paula deixe o apartamento e não cause mais problemas. Ela precisa de ajuda e eu falhei em vê-lo. Novamente, minhas sinceras desculpas. Paula leu a mensagem, seu rosto passando por uma série de emoções, choque, descrença, raiva e, finalmente, colapso total. Ela começou a chorar. Não as lágrimas de crocodilo de alguém tentando manipular simpatia, mas soluços genuínos de alguém percebendo que havia destruído sua própria vida. Isabela observou Paula chorar por um momento. Parte dela, a parte que havia sido humilhada apenas minutos antes, sentiu satisfação. Mas outra parte, maior, sentiu apenas cansaço. Senhora Ferreira, ela disse quietamente, espero que você use esses 60 dias para refletir. Para entender que a forma como você trata as pessoas tem consequências. Que cada entregador, cada faxineiro, cada pessoa que você olha de cima é um ser humano com dignidade. Paula não respondeu, apenas continuou soluçando. Rodrigo fez um gesto e 2 seguranças, não Carlos, mas outros, se aproximaram. Por favor, acompanhem a senhora Ferreira até sua cobertura. Garantam que ela chegue em segurança. Paula foi conduzida para o elevador, seus saltos Valentino arrastando no mármore, seu orgulho completamente destruído. As portas do elevador se fecharam e Isabela, finalmente, permitiu que seus ombros relaxassem. Justiça havia sido feita. Não da forma que o ódio pediria, com crueldade e vingança máxima, mas da forma que a sabedoria exigia, com firmeza, mas também com uma chance de redenção. Porque Isabela Moreira lembrava muito bem como era ser julgada sem chance de defesa. E ela se recusava a se tornar aquilo que havia combatido a vida inteira. Com Paula e Carlos fora do lobby, um silêncio diferente tomou conta do espaço. Não era mais o silêncio tenso da humilhação, mas algo mais suave, expectante, quase esperançoso. Isabela permaneceu no centro do lobby, ainda vestindo seu uniforme de entregadora, cercada por dezenas de pessoas que minutos antes a julgavam e que agora a olhavam com uma mistura de admiração, vergonha e respeito. Rodrigo deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Isabela. Ele se virou para enfrentar a multidão de moradores, sua expressão séria, mas não hostil. A todos os presentes ele começou, sua voz ecoando pelo lobby. O que aconteceu aqui hoje é inaceitável e vai muito além de um simples mal-entendido. Esta foi uma falha sistêmica, de segurança, de cultura, de humanidade básica. Ele pausou, deixando as palavras afundarem. Em nome da administração da Torre Imperial, eu peço desculpas formais à senhora Isabela Moreira. Ela veio ao nosso edifício em uma missão legítima,
auditando uma empresa que ela possui, tentando entender as experiências de seus funcionários. E nós? Ele balançou a cabeça, claramente emocionado. Nós falhamos com ela de todas as formas possíveis. A multidão permaneceu em silêncio, muitos rostos mostrando desconforto e culpa. Uma voz surgiu do grupo, a mulher mais velha que havia pedido desculpas antes. Posso falar? Isabela sentiu. A mulher deu um passo à frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Meu nome é Helena Costa. Moro no 23º andar há 12 anos. E eu... Ela fez uma pausa, claramente lutando com as palavras. Eu assisti tudo acontecer. Vi você sendo parada, questionada, humilhada. E eu fiz nada. Sua voz quebrou. Pior ainda, tirei uma foto. Eu ia postar nas redes sociais, comentar com minhas amigas sobre a confusão no prédio. Como se sua dor fosse entretenimento. Lágrimas começaram a cair pelo rosto da mulher. Estou tão envergonhada. Fui professora por 35 anos. Ensinei meus alunos sobre empatia, sobre defender o que é certo. Mas hoje eu fui uma espectadora covarde. Ela olhou diretamente para Isabela. Não posso desfazer o que fiz, ou o que não fiz. Mas prometo que nunca mais vou ficar em silêncio quando testemunhar injustiça. Por favor, me perdoe. Isabela sentiu um nó na garganta. Ela caminhou até Helena e, para a surpresa da mulher, a abraçou. Obrigada, ela sussurrou, por reconhecer, por se importar agora. Helena soluçou no abraço, apertando Isabela como se estivesse segurando uma redenção física. Outros moradores começaram a se aproximar, um por um. Um homem de uns 40 anos, de terno de executivo. Sou advogado. Devia ter intervindo quando vi a polícia chegando. Me desculpe. Uma jovem mãe com uma criança. Ensinei minha filha a tratar todos com respeito, mas hoje mostrei o oposto com meu silêncio. Sinto muito. Um casal de idosos. Vivemos tempos difíceis quando jovens. Deveríamos ter reconhecido o preconceito imediatamente. Falhamos. Um por um, eles vieram. Alguns com desculpas eloquentes, outros com apenas um "me perdoe" murmurado. Mas todos, de alguma forma, reconhecendo que haviam sido cúmplices no que acontecera. Quando as desculpas individuais cessaram, Rodrigo chamou atenção novamente. Senhora Moreira, ele disse formalmente, gostaria de anunciar algumas mudanças imediatas que faremos aqui na Torre Imperial, em resposta ao que aconteceu hoje. Isabela assentiu, curiosa. Rodrigo leu de seu tablet. Primeira mudança. Todo o staff de segurança, sem exceção, passará por treinamento intensivo de diversidade, inclusão e tratamento respeitoso. Isso incluirá workshops sobre preconceito implícito e discriminação. Murmúrios de aprovação da multidão. Segunda mudança. Estamos criando um comitê de ética de moradores. Qualquer reclamação sobre tratamento discriminatório será investigada imediatamente por um painel independente. Terceira mudança. A partir de hoje, não existe mais entrada de serviço obrigatória. Todos que vierem a este prédio com propósito legítimo podem usar a entrada principal. Entregadores, técnicos, visitantes. Somos todos seres humanos dignos de respeito. Aplausos começaram a ecoar pelo lobby. Hesitantes no início, depois mais fortes, mais genuínos. E finalmente Rodrigo continuou, elevando a voz sobre os aplausos. A Torre Imperial criará uma sala de descanso adequada para profissionais de entrega, com água, banheiro, lugar para sentar. Porque se nosso conforto importa, o deles também deveria importar. Os aplausos agora eram ensurdecedores. Quando os aplausos diminuíram, Isabela ergueu a mão pedindo silêncio. Obrigada,
ela disse, sua voz finalmente estável, finalmente forte. Obrigada pelas desculpas, pelas mudanças prometidas. Mas eu tenho um pedido. Rodrigo se inclinou. Qualquer coisa? Isabela sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que chegara ao prédio. Eu ainda tenho uma entrega para fazer. A multidão riu, uma risada de alívio e alegria. Isabela se abaixou e começou a recolher os recipientes de comida espalhados pelo chão de mármore. Alguns estavam amassados, o arroz misturado com feijão de forma caótica, mas ela os juntou com cuidado. Um dos seguranças, não Carlos, mas um jovem que havia permanecido em silêncio durante todo o incidente, se aproximou. Senhora Moreira, por favor, deixe-me fazer isso. Isabela olhou para ele e viu vergonha genuína em seus olhos. Qual o seu nome? Rafael, senhor. Rafael, você ficou em silêncio quando seu colega me parou. Ficou em silêncio quando fui acusada. Ficou em silêncio quando a comida foi destruída. Ela fez uma pausa. Por quê? O jovem engoliu em seco. Porque Carlos era meu superior. Porque eu tinha medo de perder meu emprego se o contradissesse. Porque eu sou covarde. Isabela colocou a mão no ombro dele. Mas você está aqui agora, querendo ajudar. Isso é um começo. Ela lhe entregou um recipiente. Me ajude a recolher isso? Rafael assentiu, lágrimas nos olhos, e se ajoelhou ao lado dela. Juntos, eles recolheram a comida espalhada. Outros moradores se aproximaram para ajudar. Helena pegou guardanapos de papel de sua bolsa. O advogado segurou um recipiente quebrado. A jovem mãe separou o que ainda poderia ser aproveitado. Era uma cena surreal. Uma CEO bilionária, moradores milionários e um segurança, todos ajoelhados no piso de mármore caro, recolhendo arroz e feijão como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque era simbólico, era união, era humildade. Era reconhecimento de que todos são iguais quando se trata de dignidade humana básica. Quando terminaram, Isabela olhou para a bagunça nos recipientes. Obviamente, não podia mais entregar aquilo. Rodrigo se aproximou com uma sacola. Tomei a liberdade de pedir o mesmo pedido novamente. Do melhor restaurante italiano do edifício, para compensar. Isabela riu. Obrigada, mas... Ela olhou para a multidão reunida. Tenho uma ideia melhor. Ela se virou para todos. Que tal transformarmos isso em um almoço comunitário? Aqui, no lobby. Comida para todos. Entregadores, funcionários, moradores, todos juntos. A ideia foi recebida com entusiasmo imediato. Dentro de 20 minutos, o lobby da Torre Imperial, normalmente um espaço frio e formal, se transformou em uma celebração improvisada. Mesas foram montadas. Comida chegou de vários restaurantes, cortesia de Isabela. Entregadores que estavam fazendo outras entregas no prédio foram convidados a ficar. E ali, naquele espaço que horas antes fora palco de sua maior humilhação, Isabela Moreira se sentou entre pessoas de todas as classes, todas as profissões, todas as origens. Uma entregadora de 22 anos se aproximou timidamente. Posso tirar uma foto com você? Isabela sorriu. Claro. A foto foi tirada. Isabela, ainda de uniforme, abraçada com outra entregadora, ambas sorrindo. E naquele momento, Isabela entendeu que a verdadeira vitória não era a propriedade do prédio ou a punição dos culpados. A verdadeira vitória era isso: mudança real, conexão humana. E a certeza de que, pelo menos neste lugar, pelo menos hoje, ela havia plantado sementes de transformação. Sementes que, com sorte, cresceriam muito além daquele lobby de mármore. A capa da revista Forbes Brasil mostrava uma imagem que se tornaria icônica. Isabela Moreira, de uniforme laranja e preto de entregadora, em pé no topo de um arranha-céu,
a cidade de São Paulo se estendendo infinitamente atrás dela. O título em letras garrafais: AC e o que mudou a entrega no Brasil. Isabela estava sentada em seu escritório no 40º andar do prédio da Tec Brasil, a mesma revista aberta em sua mesa. Mas ela não estava olhando para a capa. Seus olhos estavam fixos na janela, observando o movimento constante da cidade, incluindo dezenas de entregadores em suas motos, cruzando avenidas, entregando sonhos embalados em sacolas térmicas. Seu celular tocou. Ela atendeu sem olhar. Moreira. Isabela! A voz entusiasta de Rodrigo veio do outro lado. Você precisa ver os números mais recentes da Torre Imperial. Isabela sorriu. Boas notícias, espero? Ótimas notícias! Desde que implementamos as mudanças, nossa taxa de satisfação de moradores subiu 42%. As reclamações de discriminação? Zero. Zero, Isabela. E sabe o melhor? Outros 5 edifícios de luxo em São Paulo adotaram nosso modelo de porta única para todos. Isabela sentiu seu coração se aquecer. Isso é incrível, Rodrigo. Tem mais. A sala de descanso para entregadores se tornou um ponto de encontro. Os moradores começaram a deixar doações, água, lanches, até equipamentos de segurança. Uma moradora do 15º andar organizou um curso gratuito de primeiros socorros para entregadores. Isabela, o lugar está irreconhecível. No bom sentido. Continue assim, Isabela disse, sua voz embargada de emoção. Você está provando que mudança é possível. Depois de desligar, Isabela abriu seu laptop. Um e-mail novo chamou sua atenção. Assunto: convite para palestrar, Universidade de São Paulo. Prezada senhora Moreira, gostaríamos de convidá-la para palestrar em nosso seminário sobre empreendedorismo social e justiça no mercado de trabalho. Seus alunos estão ansiosos para ouvir sobre sua experiência como entregadora e as reformas que implementou no setor de delivery. Já tivemos mais de 1.000 inscrições para o evento. Seu impacto vai além do que imagina. Isabela fechou os olhos, lembrando daquele dia. As lágrimas, a humilhação, o desespero. E então, a reviravolta, a justiça, a mudança. Aquele dia terrível havia se tornado o catalisador da maior transformação de sua carreira. A Food Express, sob gestão da Tec Brasil, havia implementado mudanças revolucionárias. Aumento de 20% no pagamento base dos entregadores. Seguro de saúde obrigatório para todos. Programa de educação continuada gratuito. Zero tolerância para discriminação de clientes. Sistema de avaliação bidirecional. Entregadores também avaliam clientes. E os resultados? As ações da Tec Brasil haviam subido 43%. Não apesar das mudanças, mas por causa delas. Isabela havia provado que ética e lucro podiam e deviam coexistir. Em um apartamento modesto no bairro de Perdizes, nada comparado à cobertura luxuosa da Torre Imperial, Paula Ferreira terminava de preparar seu próprio café. Não havia empregada doméstica, não havia mordomo, só ela e uma vida drasticamente diferente. O divórcio de Marcelo havia sido finalizado 3 meses atrás. Rápido, definitivo. Ele ficara com a maior parte dos bens, afinal, eram dele desde o início. Paula recebera uma quantia razoável, mas nada perto do estilo de vida que mantivera. O processo judicial de Isabela também havia se concluído. Paula pagara R$250 mil em danos morais, todo o valor doado para bolsas de estudo, como Isabela prometera. Mas a maior punição não fora financeira, fora social. A história havia se tornado viral, completamente viral. O vídeo da humilhação de Isabela e a subsequente reviravolta tinha mais de 15 milhões de visualizações. Paula se tornara um meme, um símbolo de arrogância e preconceito.
Ela não conseguia entrar em um restaurante sem olhares. Não conseguia ir ao supermercado sem sussurros. Sua antiga vida social? Destruída. As amigas que antes a acompanhavam em brunches caros agora evitavam suas ligações. Paula pegou seu celular. Não mais um iPhone último modelo, mas um Samsung intermediário, e abriu o aplicativo de busca de emprego. Ela estava trabalhando como assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. Salário mensal, R$ 4.500. Menos do que ela gastava mensalmente só em manicure na vida anterior. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em décadas, Paula estava aprendendo o valor do trabalho honesto. Estava aprendendo nomes de pessoas que antes ignoraria. Estava dizendo por favor e obrigada para a faxineira do escritório. Estava, lenta e dolorosamente, aprendendo a ser humana. Seu celular tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Senhora Ferreira? Sim. Aqui é Helena Costa, moradora da Torre Imperial. Nós nos conhecemos naquele dia. Paula sentiu seu estômago afundar. Lembrava de Helena, a professora que a abraçara Isabela. Olha, Helena continuou, sua voz gentil, sei que estamos em lados opostos desta história, mas sou professora aposentada e ouvi que você está procurando recomeçar. Tenho contatos em programas de reabilitação social, grupos de apoio para pessoas que querem genuinamente mudar. Gostaria de uma indicação? Paula sentiu lágrimas genuínas, começarem a cair. Por que você me ajudaria? Por quê? Helena disse suavemente. Isabela me ensinou que justiça não é apenas punição, é também oferecer caminhos para a redenção. Então, aceita a ajuda? Paula soluçou. Sim, por favor. Carlos estava em uma sala de aula, rodeado por 23 seguranças de diversos edifícios de São Paulo. Ele estava de pé na frente, não usando uniforme de segurança, mas roupas casuais. E foi aí, ele dizia, sua voz embargada, que eu percebi o erro terrível que havia cometido. Não vi uma pessoa. Vi um uniforme, uma cor de pele, um preconceito que eu nem sabia que carregava. Os alunos ouviam atentos. Carlos estava trabalhando como coordenador de um programa de treinamento antidiscriminação, criado e financiado por Isabela. Seu trabalho era viajar por São Paulo, visitando edifícios, empresas, condomínios e ensinar sobre os erros que ele próprio cometera. Perdi meu emprego naquele dia, Carlos continuou. Perdi meu orgulho, mas ganhei algo mais importante, consciência. E uma segunda chance que eu não merecia, mas que fui dado mesmo assim. Um jovem segurança levantou a mão. E a senhora Moreira, ela realmente te perdoou? Carlos pensou por um momento. Ela me deu uma oportunidade de me redimir. O perdão? Esse eu tenho que conquistar todos os dias, com cada pessoa que eu ensino a não cometer os mesmos erros. Após a aula, Carlos checou seu celular. Uma mensagem de sua filha, agora no 3º ano de Direito. Bolsa de estudos, cortesia de... Sim, Isabela. Pai, estou tão orgulhosa de você. Sei que o caminho foi difícil, mas você está fazendo diferença. Te amo. Carlos sorriu através das lágrimas. 3 semanas após aquele dia fatídico, Isabela estava em um auditório lotado de uma escola pública na Brasilândia, a mesma favela onde crescera. 200 crianças e adolescentes a olhavam com olhos brilhantes. Quantos de vocês, Isabela perguntou, já foram julgados pela roupa que vestem? Todas as mãos se levantaram. Quantos já foram seguidos em lojas porque alguém achou que vocês iam roubar? Novamente, todas as mãos. Quantos já ouviram que não pertencem a algum lugar só por causa de onde vocês vivem ou da cor da pele? Todas as mãos. Isabela sentiu lentamente. Eu também. Até hoje.
mesmo sendo CEO, mesmo tendo mais dinheiro que consigo contar, mesmo tendo chegado lá, ainda sou julgada. Ainda enfrento discriminação. As crianças ouviam, absorvendo cada palavra. Mas sabem o que aprendi? Isabela continuou, sua voz crescendo em intensidade. Aprendi que nosso valor não é definido pelo que os outros pensam de nós. É definido pelo que fazemos com a dor que nos causam. Podemos deixar ela nos destruir, ou podemos transformá-la em combustível para a mudança. Ela mostrou a foto que tinha tirado com a outra entregadora, agora viral nas redes sociais. Naquele dia, usando este uniforme, fui tratada como criminosa. Mas eu tinha uma vantagem que vocês talvez não tenham. Eu tinha poder para mudar o sistema. Então é isso que estou fazendo. Isabela abriu os braços, englobando toda a plateia. E vocês? Vocês têm um poder que talvez nem reconheçam ainda. O poder de se recusar a aceitar o preconceito como normal. O poder de sonhar maior do que as limitações que tentam colocar em vocês. O poder de, um dia, se tornarem CEOs, médicos, professores, artistas, e então usarem essas posições para abrir portas para quem vem atrás. Uma menina de uns 12 anos levantou a mão timidamente. Tia, posso perguntar algo? Claro. Você ficou com raiva quando te humilharam assim? Isabela sentiu. Fiquei. Muita raiva. E o que você fez com essa raiva? Isabela sorriu. Transformei ela em ação. Raiva guardada vira amargura, mas raiva direcionada vira revolução. O auditório explodiu em aplausos. Isabela olhou diretamente para a câmera que documentava sua palestra. Sim, estava sendo gravada para um documentário sobre sua jornada. E você, assistindo isso agora, ela disse, como se estivesse falando diretamente com cada pessoa. Você que talvez nunca tenha sido discriminado da forma que eu fui. Ou talvez sim. De qualquer forma, você tem um papel nesta história. Ela pausou, deixando o silêncio fazer peso. Quando você vira um entregador, um faxineiro, um segurança, um atendente, qualquer pessoa prestando um serviço, como você os trata? Com respeito? Com dignidade? Ou com aquela indiferença que dói mais do que insultos diretos? Quando você testemunha discriminação, e você vai testemunhar, é impossível não testemunhar em algum momento. O que você faz? Fica em silêncio, filmando para suas redes sociais? Ou você intervém? Você diz, espere, isso está errado. Isabela se aproximou mais da câmera. Esta história não é apenas sobre mim. É sobre cada entregador que bate na sua porta. Cada pessoa que limpa o chão que você pisa. Cada ser humano que você encontra em um dia e que poderia se beneficiar de um simples obrigado genuíno. Sua voz ficou mais suave, mas não menos intensa. Mudança sistêmica é importante, e estou trabalhando nisso. Mas mudança pessoal? Essa começa com você. Hoje. Agora. Na próxima interação que você tiver com alguém que a sociedade te ensinou a ignorar. Ela sorriu. Não precisa ser CEO para fazer diferença. Precisa apenas ser humano. Humano de verdade. Isabela de volta à Torre Imperial, desta vez usando seu terno de CEO, sendo recebida com respeito genuíno. A sala de descanso para entregadores, cheia e acolhedora. Carlos dando mais um treinamento, lágrimas nos olhos ao contar sua história. Paula em uma reunião de grupo de apoio, finalmente vulnerável e real. Dezenas de edifícios em São Paulo, adotando o modelo porta aberta. Entregadores sorrindo, sentindo-se vistos, respeitados. A voz de Isabela narrava sobre as imagens. 6 meses atrás,
Eu era apenas mais uma entregadora sofrendo discriminação. Hoje, sou o rosto de um movimento. Não porque sou especial, mas porque tive os recursos para transformar dor em mudança. Você tem esses recursos também. Talvez não financeiros, mas tem sua voz. Sua escolha de como tratar as pessoas. Seu poder de se recusar a ser cúmplice de injustiça. Compartilhe sua história nos comentários. Juntos, podemos criar um mundo onde uniformes não definem valor. Empatia é o padrão. Respeito é universal. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ver. Se inscreva no canal para mais histórias de transformação. E mais importante, seja a mudança que você quer ver. Lembre-se, hoje entregadora, amanhã CEO, sempre humana. A última imagem é de Isabela, 6 meses depois, de volta em seu escritório de CEO. Ela olha pela janela e vê um entregador estacionando na frente do prédio da Tech Brasil. Ela sorri, pega seu telefone e manda uma mensagem para a recepção. Por favor, ofereça água gelada e um lugar para descansar ao entregador que acabou de chegar e agradeça por seu serviço. A resposta vem imediatamente. Já está providenciado, chefe. É nosso protocolo padrão agora. Isabela sorri mais largo. Protocolo padrão. Mudança real. Ela fecha os olhos, lembrando daquele dia terrível que se transformou em um novo começo. E sussurra para si mesma. Valeu a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de dor, valeu a pena.